som. Alô, alô. Boa tarde, gente. Para quem me conhece, meu nome é Ricardo Galvão. Vamos estar juntos aqui em algumas questões de direito penal, mostrando um pouco o perfil da banca que vai lhe examinar no dia de amanhã, a FGV, nessa prova da OAB, tá? Costumo dizer, não adianta nada você enfrentar uma batalha sem você conhecer o seu inimigo. Nesse momento, seu inimigo é a fundação. E você tem que conhecer o perfil, as características, né, dessa banca examinadora para você ter êxito nessa parte de direito penal. Aliás, em todos os setores do ordenamento jurídico que vão ser objeto de questionamento na prova que vocês vão enfrentar, né, no dia de amanhã, domingo. Nada adianta você estudar as disciplinas com afinco, com profundidade, se você não faz esse estudo de forma objetiva, né? Então tem muita gente que lê muito direito penal, que lê muito processo penal e outros setores também do ordenamento, e na hora da prova da OAB se dão mal. E se dão mal por quê? Porque não fizeram um estudo objetivo, não fizeram análise de como essa instituição ela cobra a matéria, né, nas suas provas. E para fazer esse tipo de análise é fundamental que você conheça as provas passadas da OAB. Você tenha analisado o perfil, as características. Por isso que no seu material eu inseri algumas questões de provas passadas e questões que dizem respeito a institutos que são cobrados com frequência. Então é a partir disso que a gente vai, né, trabalhar no nosso encontro de hoje, nesses 30 minutos aí que vão passar voando, como sempre acontece, tá? E já que vai passar muito rápido, Joel, você se contenha, né? Porque Joel aqui é uma pessoa muito participativa, digamos assim, né? E aí ele vai se... todo mundo já conhece aí. Pessoal, é o seguinte... Antes da gente começar o nosso trabalho, eu queria que vocês tivessem atenção a algumas súmulas do STJ que foram editadas recentemente e que justamente por isso podem ser objeto de questionamento na prova de amanhã. Não estou dizendo que vai acontecer, até porque se eu soubesse eu vendia a informação caro, né? Mas é uma questão de probabilidade. Como são súmulas muito recentes em matéria criminal, é fundamental que vocês tenham preocupação com elas. São as súmulas de número 500, 501 e 502, tá? As súmulas de número 500, 501 e 502 do STJ, dê uma olhadinha lá. Essas súmulas dizem o seguinte, primeiro eu não sei o número específico de cada uma, mas são três situações diferentes. Uma delas diz que os crimes de drogas previstos na Lei 11.343 de 2006, né, desculpem, as normas da Lei de Drogas, da Lei 11.343 de 2006, elas podem ser aplicadas a fatos cometidos anteriormente ao início da vigência da lei, mesmo a fatos praticados sobre a vigência da lei antiga de drogas, que é a Lei 6368 de 76, se forem mais favoráveis. Besteira, né? Isso aí é uma coisa básica do direito penal. Sendo que ela diz ainda a súmula que não é possível a combinação de regras. Então isso é um dado muito importante, era na verdade uma súmula, aliás, eram decisões reiteradas do STJ na quinta e na sexta turmas, né? E agora a matéria é simulada pela Corte. Ou seja, é impossível você combinar normas benéficas da Lei 6368 com normas da Lei 11.343 de 2006. Alguns juízes faziam isso, pegavam uma parte boa da lei antiga, a parte boa da lei nova e formavam uma terceira regra. Essa combinação não é possível. O juiz tem que analisar se para aquela situação concreta você deve aplicar a lei antiga por ser melhor, né, porque o fato foi praticado sob o seu império, ou se deve ser aplicada a lei nova por ser melhor em virtude do efeito retroativo da lei benéfica que todos vocês já conhecem. Outra súmula, ela diz respeito à corrupção de menores. E ela diz que a corrupção de menores é um crime formal. O que quer dizer isso? É um crime de consumação antecipada. Você não precisa provar, né, o agente não precisa provar que o menor foi efetivamente corrompido para o crime ser caracterizado. O crime se caracteriza independentemente dessa prova de corrupção efetiva do menor. Se você levou o menor, colaborou com o menor para a prática de uma infração penal, o crime já está caracterizado porque a consumação é antecipada pela própria lei, já que se trata de um crime de natureza formal, como diz o Código. Aliás, como diz a súmula.
Outro ponto importante dessas súmulas aí, é o terceiro ponto, que pode ser objeto de questionamento amanhã, diz respeito ao crime de falsificação, de pirataria de CDs e DVDs, né? Diz uma das súmulas que essa pirataria configura o crime do parágrafo 3º do artigo 184, desde que provada a materialidade e autoria. Então, provada a materialidade e autoria da falsificação, da pirataria de CD, DVD, etc., o crime do artigo 184 se configura na modalidade do parágrafo 3º. Então, faça uma leitura, se você puder, dessas 3 súmulas aí, que são importantes, né? Apostando que, provavelmente, amanhã a FGV pode colocar alguma coisa dessas aí na sua prova. Bom, então vamos às questões do nosso material. A primeira, ela diz respeito a uma questão muito importante do início do Código Penal, que é sobre o conceito de território nacional. Na verdade, uma primeira grande teoria do Código Penal, do direito penal, que é a teoria da lei penal. A primeira questão fala do conceito de território, especificamente sobre aquela regra do artigo 5º do Código Penal, que é o território nacional por extensão. Que é o seguinte, você sabe que o artigo 6º do Código Penal diz que o crime se considera praticado no local da sua ação ou omissão, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Diz lá o artigo 6º, tratando de uma teoria que a gente chama de teoria da ubiquidade omista. Mas para saber se a lei penal vai ser aplicada, como diz o artigo 6º, eu tenho que saber se o crime foi praticado no Brasil, ou se mesmo que a conduta tenha sido praticada fora, se o resultado aconteceu no território nacional. Porque o artigo 6º diz que tanto faz. Eu aplico a lei brasileira se a conduta foi cometida aqui, mesmo não tendo sido cometida, se a conduta aconteceu no exterior, se o resultado aconteceu no Brasil ou deveria ter acontecido no Brasil. Aí você tem um conceito de território, a questão física, aérea, o mar territorial, que muitas pessoas pensam que vai até 200 milhas marítimas, o que não é o caso, não é correto. As 200 milhas marítimas ou náuticas são consideradas zona de exploração econômica exclusiva do Brasil. O território brasileiro marítimo, ou mar territorial, vai até 12 milhas marítimas, ou 12 milhas náuticas apenas, contadas da linha de pré-mar ou de baixa-mar, tá? Mas aí vem o artigo 5º e estende o conceito de território, falando do conceito de território por extensão. E ele vai dizer o seguinte: todo navio e toda aeronave de natureza pública, onde quer que se encontre, são considerados, então, territórios nacionais por extensão. E ainda que o navio ou aeronave tenha natureza privada, se estiver a serviço do governo brasileiro, também vai ser considerado território nacional por extensão, onde quer que se encontre. Então, um navio da Marinha de Guerra brasileiro atracado num porto lá na Europa, se um crime for cometido a bordo da embarcação, é crime cometido em território nacional, de acordo com esse artigo 5º do Código Penal brasileiro, esse conceito de território nacional por extensão. Tá? Agora, quando o artigo 5º trata das embarcações de natureza privada, que não estejam a serviço do governo brasileiro, o que é que ele diz? Embarcações e aeronaves de natureza privada, de bandeira brasileira, vão ser consideradas territórios nacionais por extensão, se elas estiverem navegando o nosso espaço marítimo, sobrevoando o nosso espaço aéreo, ou então se estiverem navegando ou sobrevoando o alto mar. Aí são territórios nacionais. Se a embarcação de natureza privada, ou se a aeronave de natureza privada tiver, na verdade, bandeira estrangeira, em mar aberto, em alto mar, vão ser consideradas, na verdade, territórios estrangeiros, como um navio holandês que esteja em alto mar, é território holandês. Agora, a partir do momento em que essas embarcações e aeronaves ingressarem, no caso da embarcação, no nosso mar territorial, no caso da aeronave, no nosso espaço aéreo, já serão considerados territórios nacionais. E é justamente isso que pergunta a primeira questão. Veja só, John, cidadão inglês, capitão de uma embarcação particular de bandeira americana, é assassinado por José, cidadão brasileiro, dentro do aludido barco que se encontrava atracado no Porto de Santos. Ora, a embarcação de natureza privada no Porto de Santos, que está dentro do território brasileiro, é território nacional, no estado de São Paulo. E nesse contexto, é correto afirmar que a lei brasileira, a letra A, diz que não é aplicável. Claro que é aplicável, porque se a embarcação tem natureza privada e estava dentro do território brasileiro, é território nacional. Letra B, é aplicável.
uma vez que a embarcação estrangeira de propriedade privada estava atracado em território nacional. Era essa a resposta. Gente, não deixem de fazer, eu sei que tem muita gente que não gosta de direito penal, tem muita gente que não tem afinidade com o direito penal, mas para a prova de amanhã, não deixe de fazer uma leitura do artigo 5º, que trata do conceito de território nacional por extensão, que foi utilizado nessa questão aqui, inclusive, e do artigo 7º, por favor, anote aí. O artigo 7º trata das hipóteses de extraterritorialidade. E a FGV adora tratar da extraterritorialidade do artigo 7º. Para quem não sabe, extraterritorialidade são situações em que crimes praticados fora do território nacional se submetem à lei brasileira. Então, dê uma olhada, por favor, no artigo 7º. Eu sei que ele não foi colocado aqui, mas é uma dica que eu dou a vocês para a prova de amanhã. A letra C diz que a lei brasileira deve ser aplicada uma vez que o crime, apesar de haver sido cometido em território estrangeiro, foi praticado por brasileiro. Não é a justificativa. A justificativa é porque foi praticado dentro de uma embarcação de natureza privada em território brasileiro. Considera-se como tal território nacional. A letra D eu não vou nem olhar. Ela diz que a lei brasileira não é aplicada, inclusive fala da Convenção de Viena. A Convenção de Viena ela é importante para as chamadas imunidades diplomáticas. Fiquem ligados em relação às imunidades diplomáticas, às imunidades dos embaixadores e às imunidades dos cônsules. Os embaixadores não se submetem à jurisdição do país em que eles se encontram. Nem eles, nem seus familiares, nem os demais membros da missão diplomática e os demais familiares também. Os cônsules não. Os cônsules são diplomatas, mas são diplomatas, digamos assim, que têm uma atividade diferente, eminentemente de direito privado. Consequentemente, os cônsules têm, a princípio, uma imunidade mais limitada. A imunidade do cônsul só diz respeito aos fatos que ele pratica no exercício de sua função consular, de sua função administrativa, tá bom? Segunda questão aí que a gente reservou, ela diz respeito às causas de exclusão de culpabilidade. Pessoal, eu costumo dizer isso a todos os meus alunos de primeira fase, de segunda fase. Para você ter êxito na prova da OAB, você tem que conhecer a teoria do crime. É por isso que, inclusive, alguns colegas, eles se limitam nos seus cursos a falar da teoria do crime, porque o tempo é curto, né? Ele tem que otimizar esse tempo e fala da teoria do crime. Por quê? Porque a teoria do crime é fundamental para você ter êxito na prova da OAB. Você tem que saber que o crime é formado por 3 elementos. Primeiro elemento do crime é o fato típico. Só há crime se o fato for considerado típico. O que quer dizer isso? Para o fato ser considerado típico, para a gente analisar um crime, a gente analisa primeiro a conduta humana. Então, para haver fato típico, eu tenho que ter conduta. Essa conduta pode ser ativa, ela pode ser omissiva, ela pode ser dolosa, culposa, preterdolosa. Mas a primeira coisa que faz parte do fato típico é a chamada conduta. Além da conduta, o resultado. Só há fato típico se houver resultado consumado, se houver resultado tentado, como diz, aliás, o artigo 14 do Código Penal nos seus 2 incisos. Então, o fato típico é uma conduta que causa um resultado. Mas lembrem, e aí eu vou dar uma dica importante nos seus estudos também. Para que a gente tenha fato típico, o agente que praticou a conduta tem que ter sido o causador do resultado. Entre conduta e resultado deve haver um vínculo, um nexo, um liame, que a gente chama de nexo de causalidade. Agora, eis a dica que eu dou em relação ao nexo de causalidade. A FGV não tem o costume de perguntar somente o que é o nexo de causalidade, até porque é uma banalidade. É uma relação que deve haver, uma relação de causa e efeito entre conduta e resultado, né, integrantes do fato típico. Mas o que a FGV vai perguntar a você, certamente é a respeito da causa superveniente, relativamente independente, que por si só produz um resultado. Deem uma atenção no nexo de causalidade para você ter uma boa chance de acerto ao artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal. Artigo 13, parágrafo 1º. A causa superveniente
relativamente independente. O que é uma causa superveniente, gente? É uma causa posterior à conduta. Relativamente independente porque ela tem relação com a conduta. Quando ela produz um resultado sozinha, diz o código, por si só, ela exclui a imputação. Exemplo típico de doutrina é o exemplo da ambulância. Todo mundo estuda isso na faculdade, né? Eu atirei em José, José foi colocado na ambulância, a caminho do hospital a ambulância capotou e José morreu em virtude do capotamento. Tá? Eu posso responder pelo resultado morte, veja, o capotamento que levou à morte de José é uma causa superveniente, é posterior à minha conduta de ter atirado nele. E ela é relativamente independente por quê? Porque se eu não tivesse atirado em José, ele não teria sido colocado na ambulância, consequentemente não teria falecido em virtude do capotamento do acidente, né? Então é uma causa superveniente e relativamente dependente. E ela por si só produziu o resultado. E aí a dica que eu dou para isso, que é muito frequente nas provas da FGV, é o seguinte: quando é que eu vou saber, Ricardo, se uma causa superveniente relativamente dependente, ela produz um resultado por si só para o agente se eximir da responsabilidade criminal pelo resultado final? A causa superveniente relativamente independente, ela exclui a imputação por si só, quando ela não está na linha de desdobramento normal da conduta anterior. Quando ela não está na linha de desdobramento normal da conduta anterior. Olha o que você vai fazer na prova de amanhã se isso cair. Você vai fazer assim: é normal atirar numa pessoa e a pessoa morrer num acidente automobilístico? Vou atirar em fulano para que ele morra num acidente automobilístico. Você é louco, né, meu amigo? Pensar num negócio desse. É normal você atirar numa pessoa com um revólver 38, calibre 38, e a pessoa morrer carbonizada? Não, né? Atirei em fulano com meu revólver Taurus 38, ele morreu carbonizado. Como assim? Não é um lança-chamas. Não, é porque eu atirei nele, ele foi para o hospital. Teve um curto-circuito no hospital, né? O hospital pegou fogo, ele morreu carbonizado. Causa superveniente e relativamente independente que produz um resultado por si só, porque não é normal você ter uma morte por fogo se você praticou uma conduta de efetuar um disparo de arma de fogo. O agente, nesse caso, só responde pelos atos anteriores, nesse caso, só pela tentativa. Não responde pelo resultado morte na forma consumada. Então, para ter fato típico, eu tenho que ter conduta, eu tenho que ter resultado. Eu tenho que ter nexo de causalidade. E atenção a esse artigo 13, parágrafo 1º. Não diga depois que eu não avisei. E eu tenho que ter tipicidade. Tipicidade é uma adequação perfeita entre o que aconteceu e a norma penal incriminadora. Eu costumo dizer, não tem aquele jogo de criança, de encaixe, você tem uns espaços, né, num bloco, e alguns blocos assim, e uns encaixes, umas aberturas numa superfície de madeira que a criança tem que encaixar. É a mesma coisa que acontece com a tipicidade. Se a conduta que causou o resultado, se existe entre essa conduta e resultado um nexo causal, você vai pegar isso e adequar a uma norma penal incriminadora. Se você conseguir esse encaixe, você tem a tipicidade. Lembrem da tipicidade material e formal, gente. Isso é muito comum de ser cobrado na FGV. Quando eu falo em tipicidade, eu não estou preocupado somente com a tipicidade formal. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. José subtraiu uma coisa móvel de João. Você vai pegar essa conduta de subtrair coisa alheia móvel e vai adequar ao artigo 155. O que é que a gente tem? Tipicidade formal. Formalmente, a conduta de José se adequa, se amolda ao artigo 155. Mas aí você vai perguntar, Ricardo, qual foi o objeto subtraído? Aí eu vou dizer assim, foi uma bala. Uma bala no sentido de confeito, né? Como a gente costuma dizer aqui. Um docinho, porque João, vítima, era dono de um fiteiro. Subtrair um bombom, uma bala, um doce de um fiteiro, configura o tipo penal do artigo 155, você vai dizer formalmente sim, mas materialmente não. Porque a lesão ao bem jurídico foi insignificante, foi uma lesão irrelevante, falta tipicidade material, falta dano suficiente a caracterizar a infração penal. Princípio da insignificância tem caído com frequência nas provas da FGV. Para ter crime eu tenho que ter o quê? Fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Tipicidade formal e tipicidade material. Só isso? Não. O fato típico é um indício de que eu tenha uma ilicitude do fato.
Quando a gente vê fumaça, geralmente a gente pensa que ali existe o quê? Fogo. O fato típico, a gente pode até dizer de forma bem didática, ele está para o crime, para a ilicitude do fato, aliás, como a fumaça está para o fogo. Mas se houve fato típico, eu já posso dizer que existia um crime. José atirou, matou em João. Ele já praticou um crime? Não. Porque o crime ele tem que ter 3 elementos. O fato típico é a antijuridicidade. Antijuridicidade é uma contradição entre o fato e o direito. É o que a gente chama de ilicitude. E essa antijuridicidade ela pode estar excluída nas causas do artigo 23 do Código Penal. Todo mundo sabe o que diz o artigo 23, não é? Que é lícito o fato quando a gente o pratica em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de um direito. E eu vou reforçar. Lembrem, porque isso já caiu na FGV, os meus alunos às vezes pensam que eu estou enchendo linguiça, né? Mas isso já caiu na FGV, acho que está aqui inclusive no material. Existe uma causa de exclusão de ilicitude que não está no código. A gente diz que é uma causa supralegal de exclusão de ilicitude, que é o consentimento do ofendido. Então, o consentimento do ofendido é uma causa de exclusão de ilicitude, a gente diz assim, que está fora da lei. É uma causa supralegal de exclusão de ilicitude. Às vezes, o consentimento do ofendido, a autorização dele para a prática da conduta, exclui a ilicitude do fato do agente. Tá? Então, dê uma olhadinha no artigo 23, a gente vai fazer referência, inclusive, a algumas causas de exclusão. Eu já tenho crime, gente. Se eu tiver fato típico e antijurídico, já existe um crime configurado. Veja, isso é o conceito de injusto penal. Se eu tenho um fato típico e antijurídico, eu já tenho o que a gente chama de injusto penal, mas ainda não um crime. Eu posso afirmar isso porque menor de 18 anos pratica fato típico e antijurídico? Pratica. Um doente mental, completamente alienado, ele pratica fato típico e antijurídico? Pratica. Ele pratica injusto penal? Pratica. Mas é crime? Não. Porque para essas pessoas, o menor de 18 anos, para o doente mental, para aquele que não tivesse consciência da ilicitude do fato, para aquele que agiu coagido moralmente de forma irresistível, não há culpabilidade, que é o que a questão pergunta. Culpabilidade é o último elemento do crime. É um juízo de censura, é um juízo de reprovação feito sobre o autor do injusto penal. Culpabilidade é um juízo de censura, um juízo de reprovação feito sobre o autor do injusto penal, o autor do fato típico e antijurídico. Mas para que haja culpabilidade, gente, o que é que deve acontecer? O que é que a gente tem que ter? Quais são os requisitos que devem ser preenchidos? Para que haja culpabilidade, a primeira coisa, o agente tem que ter capacidade. Qual é o nome que se dá a essa capacidade? Imputabilidade. A falta de imputabilidade gera, portanto, ausência de culpabilidade, e aí o fato deixa de ser crime. Todo mundo sabe aqui que não é imputável o menor de 18 anos, que não é imputável o doente mental que no momento da conduta não tivesse capacidade de entendimento e determinação, artigo 26 do Código Penal, não é? Todo mundo sabe aqui que também não tem imputabilidade o ébrio. A embriaguez pode levar... Falei em embriaguez, o monitor de processo penal ele já se animou, já olhou, né? Ele falou em álcool, ele já se anima. Mas a embriaguez, na verdade, ela pode excluir a imputabilidade também. E aí você vai ter que colocar, a embriaguez, ela exclui a imputabilidade. Primeiro, quando ela é completa. A embriaguez tem que ser completa e proveniente de caso fortuito ou força maior. A embriaguez exclui a culpabilidade, portanto, nesse contexto, né? Exclui a imputabilidade quando a embriaguez é completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Além disso, além da imputabilidade, é preciso que, para haver culpabilidade, é preciso que haja potencial consciência de ilicitude. O agente, para ser culpável, tem que ter pelo menos a potencial consciência de que o que faz é contrário à ordem jurídica. E essa potencial consciência de ilicitude pode ser excluída numa situação, num instituto que é muito frequente na prova também de OAB de primeira fase, que é o erro de proibição. Lembrem, não confundam o erro de tipo com o erro de proibição. São coisas parecidas, mas são diferentes. E tem na teoria do crime efeitos diferentes. Isso vai ser cobrado provavelmente amanhã. E para quem vai fazer segunda fase em criminal, provavelmente também na segunda fase criminal. Sempre cai na OAB, ou na primeira fase, muitas vezes cai, ou na segunda fase.
Qual a diferença entre o erro de tipo e o erro de proibição? Inclusive em relação às consequências jurídicas. No erro de tipo, o agente não sabe o que faz. Ele não tem consciência de que está praticando um tipo penal. Falta a ele consciência de que está praticando o tipo penal, porque ele se equivoca em um dos elementos, em relação a um dos elementos que compõem esse tipo. No erro de tipo, o agente não sabe o que faz. Ele não tem consciência de que pratica um fato típico. Falta a ele consciência de que realiza um fato típico, porque ele não tem, de fato, conhecimento de estar realizando objetivamente um determinado modelo de conduta reprovável. Alguém que subtrai uma carteira de um colega num bar, pensando que é a sua própria carteira. Alguém que atira numa pessoa, imaginando que ali está um animal a ser abatido numa caçada. Isso é um erro de tipo, porque o agente não sabe que mata alguém, não sabe que subtrai uma coisa alheia, ele se equivoca em relação dos elementos do tipo. No erro de proibição é diferente. No erro de proibição, a gente sabe plenamente o que faz. Ele pensa que está agindo conforme o direito, quando na verdade está agindo contrariamente à ordem jurídica. Isso acontece muito. Eu até dei um exemplo recente, porque o caso foi recente, viu? Joel sabe muito bem disso, ele se anima toda vez que eu falo desse exemplo. Mas uma seleção de norueguesas veio para cá para jogar vôlei, e elas foram para uma praia no Rio de Janeiro e fizeram topless, numa área que não era permitida a prática da conduta. Chegaram para ela e disseram, olha, não pode, isso aqui não pode, colocar imediatamente a parte superior do biquíni, porque acreditavam que estavam agindo conforme o direito, quando na verdade estavam agindo contrariamente à ordem jurídica. Se você perguntasse a ela, você sabe o que você está fazendo? Claro, em norueguês, eu não sei falar, né? Mas então, você perguntasse a ela, você sabe o que você está fazendo? Ela dizia, sim, estou fazendo topless. Então o erro não é de tipo. Ela pensava que a conduta era conforme, quando na verdade era contrária à ordem jurídica. Faltava conhecimento sobre a ilicitude do fato e se exclui a culpabilidade. Gente, olha, o erro de tipo exclui ou então permite a punição por culpa, né? Exclui o fato típico, doloso, e permite eventualmente a punição por crime culposo. O erro de tipo exclui o fato típico doloso, e às vezes permite a punição por culpa, ou simplesmente exclui todo o fato típico, né? E a culpabilidade, ela é excluída no erro de proibição. Enquanto o erro de tipo repercute no fato típico, excluindo o fato típico doloso e às vezes permitindo a punição por culpa, o erro de proibição exclui a culpabilidade pela ausência de potencial consciência de ilicitude e às vezes diminui somente a culpabilidade. Erro de tipo exclui o dolo, permite eventualmente a punição por culpa. Erro de proibição exclui ou diminui a culpabilidade, atinge a potencial consciência de ilicitude, tá? Mas falta um outro elemento da culpabilidade, que é a chamada exigibilidade de conduta diversa, ou como alguns chamam, exigibilidade de conduta conforme o direito. A culpabilidade, ela pode ser excluída quando a gente não tem essa exigibilidade. Numa situação de inexigibilidade de conduta diversa, você tem ausência de culpabilidade, que é algo frequente na chamada coação moral, quando ela é irresistível. Aquele que age coagido moralmente, age sem culpabilidade. E age sem culpabilidade por quê? Porque você não pode exigir dele uma postura diferente, caso essa coação moral seja irresistível. Coação moral, quando irresistível, exclui a culpabilidade pela inexigibilidade quando diversa. Exemplo típico é do gerente do banco, que tem a sua família sequestrada e é obrigado a ir ao banco subtrair um determinado numerário. Qualquer pessoa na situação dele faria essa conduta, subtraria o patrimônio do banco para não ter sua família vítima de crime de homicídio, enfim, de disparos de arma de fogo provocados pelos sequestradores. Esse indivíduo, ele pratica fato típico, pratica um fato antijurídico, mas não culpável. Por que não culpável? Porque ninguém pode exigir dele uma postura diferente. Coação moral irresistível exclui a culpabilidade. E se ela for resistível, diminui a culpabilidade. É uma circunstância atenuante de pena. Se a coação moral for resistível, atenua a pena. O que quer dizer isso? Diminui a culpabilidade.
E aí, gente, tome muito cuidado. Vê, coação moral irresistível exclui a culpabilidade. Resistível diminui a culpabilidade por ser atenuante. Tome cuidado com a coação física. Porque a OAB gosta de fazer isso, fazer uma relação da coação moral com a coação física. A coação física, diferentemente da coação moral, não exclui a culpabilidade. A coação física, ela pode excluir, né, o fato típico pela ausência de conduta. Coação física atinge o primeiro elemento do crime. Coação moral atinge o terceiro elemento do crime, como a gente está expondo aqui. Mais uma vez, Joel, você já foi vítima desse exemplo. Se eu colocar um revólver na mão de Joel e puxar o dedo dele, isso é uma situação típica de coação física que ele não poderia resistir. Ele é um instrumento nas minhas mãos. Não há vontade por parte dele de praticar uma conduta. Se não há vontade, não há conduta. Se não há conduta, não há fato típico. Então, coloque nas suas anotações que a coação física, ela retira o fato típico e a coação moral repercute na culpabilidade. Vejam por que isso é importante. Vamos para a questão de número 2. Diz assim: assinale as hipóteses abaixo relacionadas e assinale a alternativa que apresenta somente causas de exclusão de culpabilidade. Só causas de exclusão de culpabilidade. Letra A, embriaguez culposa. Está errado já. Embriaguez culposa não exclui a culpabilidade. Eu disse aqui que a embriaguez que exclui a culpabilidade é somente a que for proveniente de caso fortuito ou força maior. Não embriaguez culposa, já está errado aqui, tá? A letra B, inimputabilidade por menor idade, é verdade, exclui. Estrito cumprimento de dever legal, ora, está errado. Estrito cumprimento de dever legal, ele é uma causa de exclusão de ilicitude, está lá no artigo 23 do Código Penal. Embriaguez incompleta, não, tem que ser completa para excluir culpabilidade. Letra C, embriaguez incompleta proveniente de caso fortuito ou força maior. Se tivesse completa, estava certo. A incompleta não exclui, não. Erro de proibição, obediência hierárquica. Realmente, o erro de proibição e a obediência hierárquica excluem a culpabilidade. Mas a letra C está errada pela primeira parte, quando fala de embriaguez incompleta. E letra D, erro de proibição, está certo. Embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. Tá certo. Coação moral irresistível. Tá certo também. A letra D é a resposta. Lembrem, se tivesse coação física, estaria errado. Coação moral exclui a culpabilidade. Se ela for realmente irresistível. Irresistível. Como foi colocado, inclusive, na letra aqui. Terceira questão. Veja como isso é frequente, ó. Acerca das causas excludentes de licitude e extintivas de punibilidade, assinale a afirmativa incorreta. Fica ligado que a FGV gosta de fazer isso, tá? Colocar correta, 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 de repente aparece uma incorreta lá. Letra A. A coação moral irresistível exclui a culpabilidade, enquanto que a coação física irresistível exclui a própria conduta, de modo que, nesta segunda hipótese, sequer chegamos a analisar a tipicidade, pois não há conduta penalmente irrelevante. Foi o que eu expliquei quando eu tratei da coação física e da coação moral. Perfeito, você não marca não, porque ele quer a incorreta, te liga nisso. B. Em um bar, Caio, por notar que Tício olhava maliciosamente para sua namorada, desfere contra este um soco no rosto. Então, aturdido, Tício vai ao chão, levantando-se em seguida e vai atrás de Caio e o interpela quando este já estava saindo do bar. Ao voltar-se para trás, atendendo ao chamado, Caio é surpreendido com um soco no ventre. Tício praticou conduta típica, mas amparada por causa de exclusão de ilicitude. Legítima defesa? Não, está errado. E por quê? Marque a letra B, está errada. Porque legítima defesa tem um conceito no artigo 25 do Código Penal. O artigo 25 diz assim: entende-se em legítima defesa quem, utilizando-se moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Para você estar amparado em legítima defesa, a agressão tem que ser atual ou iminente. A agressão não pode ser passada. O que esse agente fez foi uma vingança. Ele quis dar o troco, ele quis retribuir a conduta. Ele não agiu em legítima defesa. Legítima defesa exige uma reação contra uma agressão injusta, atual ou iminente, o que não está presente aqui. Então está falso, pode marcar. C. Mévio, atendendo a ordem dada por seu líder religioso,
e com o intuito de converter Rufus, permanece na residência deste à sua revelia, ou seja, sem o seu consentimento. Neste caso, Mévio, mesmo cumprindo ordem de seu superior, e mesmo sendo tal ordem não manifestamente legal, pratica crime de violação de domicílio, artigo 150 do Código Penal, não estando amparado pela obediência hierárquica. Está certíssimo, e eu digo por quê. Primeiro, porque a obediência hierárquica, ela exige uma relação de direito público. A obediência hierárquica é um instituto que só se aplica quando a relação entre o superior e o subordinado for de direito público, não de direito privado. Veja que ele coloca aqui líder religioso. Esse é o primeiro ponto a você destacar. Obediência hierárquica quando a relação é de direito público. Segundo, porque a ordem era manifestamente ilegal, né? Mesmo que a relação fosse direito público, você não poderia descaracterizar a prática da infração em virtude da obediência hierárquica. Porque a ordem era completamente ilegal, era ostensivamente, claramente ilegal. Letra D, o consentimento do ofendido não foi previsto, tá vendo? Tá vendo, Joel? Você brigou tanto comigo, dizendo, a gente vai estudar o que não vai cair. O consentimento do ofendido não foi previsto pelo nosso ordenamento jurídico penal, como causa de exclusão de licitude. Não foi. Todavia, sua natureza justificante é pacificamente aceita, desde que, entre outros requisitos, o ofendido seja capaz de consentir e que tal consentimento recaia sobre bem disponível. Perfeitamente. É isso que caracteriza o consentimento do ofendido, lembrando que o consentimento tem que dizer respeito a um bem disponível. Eu não posso chegar para alguém, chegar para Alexandre aqui e dizer, olha, retire a minha vida, eu consinto, eu permito que você retire minha vida. A vida humana é um bem completamente indisponível. Isso não vai retirar, caso ele me mate, a ilicitude da conduta dele. De jeito nenhum, né? Porque o bem tem que ser disponível, como diz a letra D. Vamos à quarta questão. A letra B de bola, né? Porque não é legítima defesa. Letra B está errada. Não é legítima defesa. Quarta questão. Diz respeito a uma matéria de extrema relevância, de extrema incidência na primeira fase da OAB, que é o concurso de crimes. Para quem não está muito afinado com o direito penal, a matéria é tratada basicamente nos artigos 69 e seguintes do Código. O artigo 69 trata do crime do concurso material. O artigo 70 do concurso formal e o 71 do chamado crime continuado. Em resumo, qual a diferença entre o concurso material, o concurso formal e o crime continuado? Vamos ver. Concurso material, quando é que a gente tem? 2 requisitos para o concurso material do artigo 69. Você tem que ter pluralidade de condutas para que haja um concurso material de crimes, uma reunião de várias infrações em concurso material. O agente tem que ter praticado várias condutas, pluralidade de condutas e pluralidade de infrações penais. Eu só tenho concurso material quando a gente pratica várias condutas, ocasionando com isso várias infrações penais. Beleza. Agora tem um detalhe. Se o agente se insere na situação de concurso material, se ele pratica várias condutas, ocasionando com isso várias infrações penais, como fica a pena dele? O sistema teórico de pena para o concurso material é o sistema do cúmulo material. O que quer dizer isso? Soma aritmética de cada uma das penas, de cada um dos crimes. Não tem boquinha no concurso material. É a situação mais grave de aplicação de pena. Você isola a pena de cada um dos crimes e faz uma soma de todos. Por isso que às vezes a gente tem condenações, né, por aí, 200, 300 anos, tal. Você vai dizer, mas só vai cumprir 30, não tem relevância os 200 anos. Tem sim, porque todo o benefício de pena é calculado sobre a quantidade total. Ele trabalha 3 dias, resgata 1 dia de pena. Isso é o que a gente chama de remissão de pena, remissão com cedilha. Remissão de pena, a cada 3 dias trabalhados, você resgata 1. Resgata 1 dia dos 200, viu? Resgata 1 dia dos 250 anos, viu? Não dos 30. Né? Então, todo o benefício é sobre a pena total. Por isso a necessidade de você somar as sanções, tá? Aí vem o concurso formal. Toma cuidado com o concurso formal do artigo 70, porque, na verdade, apesar de ser um só tipo, uma só modalidade de concurso, dentro dele você tem 2 situações diferentes. O concurso formal
tem duas modalidades. Eu vou apresentar e falar sobre o sistema teórico da aplicação de pena. Mas todo concurso formal implica em unidade de conduta, ó só a diferença. O agente pratica uma conduta só no concurso formal, mas essa única conduta gera várias infrações penais. Isso é muito comum. Imagine se alguém colocasse uma bomba aqui. É uma conduta só se essa bomba detonasse, mas com várias infrações, vários resultados. Então, se o agente pratica uma conduta só, mas essa conduta única gera várias infrações, isso é um concurso formal. E aí você tem que saber se o concurso formal é próprio, que a FGV chama de perfeito. Se o concurso, eu vou repetir, é próprio, concurso formal próprio, a FGV gosta de chamar de perfeito. Ou se ele é impróprio, que a FGV chama de imperfeito. O artigo 70 é dividido em duas partes. Você vai encontrar o concurso formal próprio ou perfeito e o impróprio, também chamado imperfeito. Qual a diferença? A diferença é a seguinte. No concurso formal próprio, o agente pratica, claro, uma conduta só, causa várias infrações, mas ele não deseja a pluralidade de resultados. Bote isso aí no seu papel, na sua anotação. No concurso formal próprio, o agente pratica uma conduta, causa várias infrações com isso, mas ele não deseja essa pluralidade de resultados. Como é que acontece isso, hein? O agente pratica uma conduta que gera várias infrações, mas ele não deseja a pluralidade. Situação muito frequente é de acidente automobilístico. Dirigindo imprudentemente, alguém perde o controle do veículo e atropela várias pessoas. Uma unidade de conduta, várias infrações. Algumas pessoas vão morrer, homicídios culposos. Outras vão ficar feridas, lesões corporais culposas. Então, esse é um concurso formal próprio. Aí anote aí. Para esse tipo de concurso formal, o sistema de aplicação de pena não é o do cúmulo material. É um sistema mais brando. E qual é o sistema? Exasperação. Exasperação. O que quer dizer isso? Por que exasperação? Você aplica a pena mais grave, ou qualquer das penas se os crimes forem iguais, mas adiciona em qualquer hipótese de 1/6 até a metade. Então vou repetir, para o concurso formal próprio, em que o agente não deseja a pluralidade de resultados, você aplica a pena do crime mais grave, ou de qualquer dos crimes, se os crimes forem idênticos, mas adicionada em qualquer hipótese de 1/6 até a metade. O que é melhor para o agente. É melhor do que somar. Porque se somar, muitas vezes essa soma vai levar a um patamar muito rígido, muito rigoroso na sanção final. Tá? E o concurso formal impróprio, gente? A segunda parte do artigo 70 diz que o concurso formal impróprio, que a FGV chama de imperfeito, ocorre quando o agente ele tem desígnios autônomos. Não anota isso não, porque a expressão é meio infrequente no nosso dia a dia. O que eu quero dizer é que no concurso formal impróprio, o agente ele deseja os vários resultados. Ele pratica uma conduta só que causa vários resultados e ele deseja essa pluralidade de resultados. Ele tem intenções autônomas em relação a cada um desses resultados. No concurso formal impróprio, que a FGV chama de imperfeito, o agente pratica uma conduta só, que causa várias infrações, e ele desejava essas infrações. Exemplo, o da bomba que eu disse aqui. Se alguém coloca uma bomba para matar várias pessoas e ferir várias pessoas nessa sala, essa pessoa tem desígnios autônomos, ou seja, deseja a pluralidade de resultados. Uma empregada que coloca veneno na comida da família para matar a família envenenada, ela tem intenção de matar todos os membros daquela família. E isso caracteriza o concurso formal impróprio. E qual a consequência disso? Você vai dizer assim, e daí, Ricardo? E daí que para o concurso formal impróprio, a lei diz que deve haver a soma aritmética das penas. Então você vai anotar que o sistema teórico no concurso formal impróprio é do cúmulo material. O sistema teórico para o concurso formal impróprio é o sistema do cúmulo material. Porque tanto faz pegar uma metralhadora e sair disparando contra vocês para matar, enfim, todos, ou simplesmente colocar uma bomba para que essa bomba exploda e mate várias pessoas. Se eu tenho esse desejo em relação aos vários resultados, eu não posso me beneficiar com o sistema da exasperação. Tá?
E, por fim, vem o crime continuado do artigo 71. O artigo 71, quando trata do crime continuado, diz que o crime continuado ocorre quando há, primeiro requisito, pluralidade de condutas. Para que eu tenha crime continuado, eu tenho que ter pluralidade de condutas. Segundo, pluralidade de resultados. Ricardo, está alguma coisa estranha aí. Está dizendo que no crime continuado, eu tenho um agente praticando várias condutas e ocasionando com isso vários resultados? Isso não é igual ao concurso material? Se eu falasse somente isso, seria. Qual a distinção? É que no crime continuado, detalhe do artigo 71, o agente pratica essas várias condutas se prevalecendo das mesmas circunstâncias de tempo, de lugar, modo de execução e outras semelhantes. É como vai estar na tua prova. Não vai ter mistério não, na tua prova vai apresentar isso lá. O agente praticou as várias condutas e se prevaleceu das mesmas circunstâncias de tempo, de lugar, de modo de execução, de outras semelhantes, fazendo com que você deva presumir que um crime é continuidade do outro. É isso que configura o crime continuado. Um empregado que, frente ao seu empregador, todo dia subtrai um bem da empresa. Um crime continuo, é uma situação de crime continuado. Todos os dias ele pratica um furto naquela empresa. E aí, se ele se prevaleceu das mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, que a gente chama de modus operandi, um crime é continuidade do outro. E aí você tem a aplicação do sistema teórico mais brando. Aí anote, para o crime continuado, o sistema teórico também é o da exasperação. Para o crime continuado, o sistema teórico de aplicação de pena também é o da exasperação. Anotaram isso? Agora vejam se já não era suficiente para responder a questão. 4. Com relação ao concurso de delitos, é correto afirmar que, letra A, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distintamente, mas de forma reduzida. Eita, isso não. Porque isso está no artigo 72, anote aí. Está errada essa letra A. O artigo 72 do Código Penal diz que no caso de concurso de crimes, as penas de multa elas são aplicadas distintamente, mas de forma isolada, não de forma reduzida. Diz lá o Código, no artigo 72, de forma isolada, de forma independente. Então está errada a letra A, em virtude do que dispõe o artigo 72 do teu Código. B. O concurso material ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes com dependência fática e jurídica entre estes. Grife essa parte. Dependência fática e jurídica. Não há essa necessidade. Para o concurso material, não existe necessidade de haver relação fática ou jurídica entre as infrações, como está dizendo aí essa questão, essa alternativa. Está errado. Letra C. O concurso formal perfeito ou próprio, também conhecido como próprio, né? Ocorre quando o agente, por meio de uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos, caso em que as penas serão somadas, tá certo? Concurso formal próprio não, é exasperação, né? Então tá errado. Aí letra D, só foi a que sobrou, diz assim: o Código Penal brasileiro adotou o sistema da aplicação de pena do cúmulo material para os concursos material e formal imperfeito, e da exasperação para o concurso formal perfeito e crime continuado. É assim que está indo de vocês, não? Tá certo. Concurso material formal imperfeito e da exasperação para o concurso formal perfeito e continuado. Pronto, pode marcar a letra D. Gente, só um detalhe que eu não tô... Já estourei o meu limite de tempo, mas tem um detalhe em relação ao concurso material que eu ainda queria mencionar para vocês, que é o seguinte, ó. Ao concurso de crimes, muitas vezes, o sistema da exasperação, que deveria beneficiar, prejudica. Em algumas situações de cálculo de pena, o sistema da exasperação termina sendo pior do que a soma. Vê. Aí o que é que vai dizer o condenado? Peraí, o legislador fez a previsão do sistema da exasperação para mim beneficiar. E se o juiz somasse as penas, seria melhor para mim do que essa exasperação. Às vezes acontece isso. Então vejam, muito cuidado com o parágrafo único do artigo 70, que já caiu por diversas vezes na primeira fase da FGV. O parágrafo único do artigo 70 trata do que a gente chama de
cúmulo material benéfico. O que é isso? Sempre que o juiz constatar que a exasperação é pior para o agente, cúmulo material benéfico, parágrafo único do 70. Sempre que o juiz constatar que a exasperação é pior do que a soma, o juiz tem que somar. É isso que diz cúmulo material benéfico. Sempre que o juiz constatar na dosimetria da pena que a exasperação é pior do que a soma, ele deve proceder, portanto, à soma para beneficiar o condenado. Tá? Cúmulo material benéfico. Como eu não vou ter tempo de responder as demais, deem atenção ao concurso de pessoas, a questão 5, você vai marcar a letra D de dado. Questão 5, letra D de dado. A questão 6 trata da distinção entre denunciação caluniosa e calúnia. Você vai marcar na 6, letra A. Tá? A questão 7, que foi a última, eu pretendia aqui, muito otimista que eu estava, falar sobre os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. A questão 7, você vai marcar a letra D de dado também, tá? Antes da gente concluir, antes da gente terminar, quem tiver alguma dúvida de hoje para amanhã, me procure ou no meu e-mail ou no Facebook, tá? No Facebook é fácil, galvão.ricardo, para você me achar. E meu e-mail, ricardojbgm@hotmail.com. ricardojbgm@hotmail.com. E no Facebook, galvão.ricardo, caso vocês tenham alguma dúvida. Agora é porque agora tem um tal de um sorteio para vocês, eu tenho que fazê-lo, né? Eu pensava que um colega nosso aqui, que está ali esperando para falar, Luan Santana. Luan, você quer me ajudar, Luan, aqui não? No sorteio? Vem cá, vem cá. Rafael, nosso colega de tributário, vai ajudar aqui no sorteio. Opa! É uma bolsa para tributário. Não é igualzinho a Luan Santana, né? Não. Se eu soubesse alguma música do Luan Santana, eu cantava, velho. É porque realmente eu não conheço nada do seu repertório. Bom, Rafael, são 2 bolsas aqui, tá? De segunda fase. Tá dizendo aqui, segunda fase, direito penal, né? Se você não for fazer em direito penal, conversa com o Tiago ali. Uma pessoa muito acessível, né? Você faz a barganha com ele, não sei. Bom, bolsa de segunda fase, um presencial, certo? Uma bolsa presencial e outra para o curso online, tá? Vamos lá? Não, tira aí, Rafael. Vá, você... cara, você é um artista nacionalmente conhecido. Mas Rafael era mais magro, né? Era um semestre anterior. Eu acho que ele tomou alguma coisa, não sei. É só proteína, né, Rafael? A história é essa, só proteína. Bom, é Carla de Moraes Pereira, tá aqui. Porque tem que estar aqui para ganhar, viu? Carla, tá ali? Ah, então Carla ganhou. A bolsa presencial. Obrigado, Luan. São 2, a outra é do online. Ele já tirou aqui, né? Eu nem vi tirar. Alguém viu ele tirando? Não. Eu tô achando meio arrumadinho isso. Então eu vou ter que assinar. Parece que eu tenho que assinar. Me dá aí que eu assino. Pronto, vê. Paloma. Pronto, eu assino os 2 juntos. Paloma Trindade Laurentino. Eu assino aqui, Carla. Pronto. Paloma Trindade Laurentino, tá aí? Obrigado. Gente, boas aulas aí, tá? Tudo de bom para vocês. Bom êxito na prova de amanhã, tá? Parabéns.